Olá, gente, tudo bem? Eu tô recebendo pedidos para falar sobre pasta de dente e escova de dente, escovação de dente de autista e de crianças que têm uma certa sensibilidade nessa área que não permite escovar bem os dentes. Inclusive pedidos de mães, eu achei que seria o óbvio, mas assim, tô recebendo muito pedido até de fono, de pessoa que trabalha nessa área, que ela quer saber como é que eu consegui fazer com realmente bem isso, para elas poderem passar para as outras mães das crianças no qual elas aplicam a terapia. Porque o que acontece? Eu comecei desde sempre. Eu tinha aquela escova de dente de pequenininho, aquela bem molinha e pequenininha, né? Aquela de até enfiar no dedinho. E aquilo ali eu brincava assim nos dentinhos da frente, na gengiva e tudo. O meu filho, autista, ele fazia muito ânsia de vômito. Eu vou te explicar um pouquinho do que era o muito, porque aí você em casa vai falar assim, mas o meu é pior. Então vamos lá. Pedro, ele até os 2 anos e meio, ele tinha um refluxo enorme, gigantesco, muito grande. Eu não atendia o telefone ou a campainha da minha casa se eu estivesse dando comida para ele. Se alguém me ligasse na hora que eu estivesse dando comida para ele, o trrr do telefone iria agitar ele. Não é nada perceptível, ele não ia fazer nem muito essa coisa do susto, só o barulho, o incômodo de existir alguma outra coisa. Naquele momento que eu tinha que estar exatamente focada na alimentação dele. E aconteceu uma outra coisa, que foi um susto para ele, era o suficiente para ele jogar fora, vomitar toda a refeição. Então eu não podia atender telefone, eu não podia atender campainha, eu combinava as coisas, vamos supor, uma entrega na minha casa, eu tinha que combinar de só tocar nos horários certos, então eu pegava antes da refeição dele. O Pedro, ele não comia, não aceitava nada concreto, físico na boca. Ele começou a mastigar e paguei anos de terapias de profissionais gabaritados, cheio de curso aqui, acolá, e muito famosas e tudo, e não conseguiu fazer ele mastigar. Que realmente quem conseguiu foi o Espírito Santo, foi Deus, porque ele me capacitou dentro de uma situação que eu não tinha como por conta própria, sozinha, fazer. E me orientou no como agir passo a passo para conseguir fazer ele realmente mastigar um alimento. Paguei anos de terapia. Então, não é por mérito meu, que nunca vai ser. Nenhuma das atividades que eu proponho aqui, nada do que eu coloco no meu canal é por mérito meu, muito pelo contrário. Eu me permito ser trabalhada por Deus para estar conseguindo alcançar essas metas. Então, e assim, eu tenho visto que eu tenho ajudado muita gente assim, até que eu não imaginava poder ajudar, que tem paga escola cara, que tem terapeutas que são uma fortuna e tudo. Então, vamos lá. Eu fazia o seguinte, eu deixava ele brincar, né, com aquela coisa de morder, ele fazia muito pouco, quase nada, e jogava de lado, lavava, esterilizava e tudo mais. Depois eu comecei a colocar, das pastinhas de dente, essas de criança, eu comecei a colocar um tico, mas é muito tico. Assim, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é uma escova de dente super pequena, tá? Uma coisa assim. Vocês não conseguem nem ver. Não dá nem pra ver. Aqui, uma gotinha de nada, viu? Essa rebarbinha aqui em cima. Colocava isso aqui pra ele brincar de mastigar, de ficar mordendo com esse gostinho. E aos pouquinhos eu fui aumentando, mas nada demais não. Coisa tipo ficar metade de um grão de arroz. Até ficar assim. Ó. Aqui eu acho que tem até 1/4 do grão de arroz. E aos pouquinhos eu fui aumentando, pra ele brincar de mastigar. Depois que ele brincava de mastigar, na época ainda eram dentinhos de leite. Então, eu tinha preocupação com o futuro, mas eu sabia que eu ainda tinha tempo pela frente. Então, depois disso, eu escovava o dentinho deles, escovava de um lado do outro, era mais essa parte frontal,
né? Porque qualquer coisa pra dentro ele faria muita ânsia de vômito. Então eu dava uma leve escorregadinha assim por dentro nas bochechas, na parte interna, só para ele criar mais, não ter tanto medo, né? Isso assim, bem espaçado depois das refeições. Para vocês terem noção do refluxo do meu filho e de que isso dá certo, meu filho mamava, ele mamou até 1 ano e meio, ele mamava, eu não podia espaçar de 3 em 3 horas, né? A pediatra, mamar é de 3 em 3 horas, se a criança não quiser não tem problema, espera querer e tudo mais. Se eu espaçasse isso, tô te falando de profissionais que vêm falar, né, daquilo que está descrito no livro, naquilo que eles estudaram, né? Mas eu tô falando de prática daquilo que aconteceu comigo. Quando eu vinha, espaçava 3 horas de mamar de peito, e eu levantava ele vomitava tudo, porque ele mamava com muita fome. E esse muita fome fazia com que ele ficasse com o estômago muito cheio, muito pesado, e ele vomitava tudo. Ele não ficava com a comida dentro dele, nunca. Era um desespero, porque tudo aquilo que eu obedecia, que o médico mandava, que o médico falava, que o X mandava, não dava certo. Então, a minha ginecologista, que é uma mulher de Deus maravilhosa, falou assim: Carla, deixa à vontade, deixa ele mamar na hora que ele quiser, fica pertinho de você, fica no peito e vê como é que vai ser, né? Se ele quiser parar, voltar, né? E ela realmente, não sendo pediatra, conseguiu me dar conselhos mais maravilhosos do que as pediatras. Então, a partir dali, eu percebi que o que eu vi, aí é por conta minha, né? A minha experiência com meu filho, porque ninguém conhece mais o seu filho do que você, nenhum profissional no mundo. Ninguém. Ah, mas é porque a fulaninha é a fono que todo mundo conhece. Nem ela também não conhece e não vai conseguir avanços maiores com seu filho do que a própria mãe. Não vai. Nem terapeutas, nem nenhuma outra pessoa que vocês confiam cegamente. Eu indico confiar cegamente somente em Deus. E o que eu fiz com o Pedro? Eu pegava o Pedro e dava mamar a ele de 2 em 2 horas. Porque depois que ele mamava, eu tinha que ficar 40 minutos com ele em pé, senão ele vomitava. Ele não arrotava. Então, eu precisava ficar 40 minutos com ele em pé. Não importando se era dia ou noite, porque ele não sabia se era dia ou noite, ele queria mamar. Depois ele ficou condicionado a coisa das 2 horas, e ele só queria mamar de 2 em 2 horas. E depois 40 minutos em pé, não importando qual era a hora da madrugada. E eu tô falando um pouquinho disso para vocês entenderem o tamanho da dificuldade que era. Não como peso, porque filho é bênção, mas como experiência de passar para vocês que mesmo mediante uma dificuldade muito grande, vocês conseguem fazer essa transferência. Depois disso, deixa brincando, e aí cada vez você escova mais um pouquinho de tempo. Você conta mentalmente, 1, 2, 3... 4, 5. Aí ele já reclamou? Tudo bem. Tenta o bochecho, o gargarejo, aquela coisa de primeiro você faz, mostra como é que é, cospe e faz para ele fazer, né? Coloca para ele fazer. No início ele vai engolir. Então o ideal, água do filtro, né? E o ideal também são as pastas de dente sem flúor, tá bom? Depois disso, você já percebeu que ele consegue bochechar, né? E jogar fora. Já é um mega avanço, e isso é bem difícil para eles também. E aí depois disso você já pode começar a inserir a outra pasta, a pasta de dente de adulto. Como é que eu fiz? Eu colocava um pouquinho dessa pasta, que ele já sabia o gosto, que ele já conhecia, um pouquinho realmente maior do que isso, mas um pouquinho que ele já conhecia. Mas ele, na hora de escovar, porque eu sempre deixo com eles na hora de brincar um tiquinho de nada. Eles estão brincando com a escova, até hoje fazem isso. Meus filhos têm 8, 9 e 10 anos. Então, assim, até hoje eles brincam de escovar dente, mas é um tiquinho de nada na hora da brincadeira. Porque esse brincar acaba não cuspindo e engolindo. Então, é sempre com a pasta de dente de criança essa brincadeira. Aí, depois, nós vamos fazer a transferência para essa daqui. No início, como é que era feito nesse meio tempo, né, para transferir? Eu colocava mais da pasta de criança e um tico de nada, só fazia
um risquinho fininho, branco, de pasta de dente em cima dessa. Aí depois eu colocava a rosinha, né, que eles já sabiam o gosto, e eles ficavam ali brincando. No início eu achava diferente, eles ficam ali escovando, brincando, e aí eu falei assim, cospe, né, porque aí já tem um pouquinho de flúor, né, cospe um pouquinho, né, não sei o quê. Depois disso, eu comecei a passar, a botar um pouco mais devagarinho, gradativamente. Não é assim, hoje eu coloco assim, amanhã eu mudo para assado, não é assim. É passar uma semana com o mesmo risquinho, 2 semanas com um risquinho um pouquinho maior, até que eu já conseguia colocar, aí na hora de brincar eu não colocava mais isso, a de adulto eu não coloco mais, na hora deles brincarem, porque eles já estavam com uma quantidade maior, na hora de brincar era só de criança. Aí você começa o processo de escovar o dente com a pasta de dente de adulto, mas mais tendo o paladar da outra. E aí vai escovando, já consegue escovar todos os dentes, bem escovadinho, ele cospe, permanece assim 1, 2 semanas com a mesma quantidade, bem pouquinho da pasta de dente de adulto. E aos pouquinhos, bem devagarinho, você vai anexando cada vez mais, até o momento que você vai diminuindo essa e aumentando a de adulto. E aí você vai ali higienizando e ele já se acostumou com o ardido. Bem, como é que tem que ser feita essa higienização? Óbvio que todo mundo aqui sabe escovar dente, eu não quero ensinar o padre a rezar, não tem cabimento. Eu acredito que todo mundo já tem aprendido com as suas dentistas ou com suas mães. Mas o que acontece com a criança que tem essa hipersensibilidade? Essa pasta de dente de adulto, ela vai fazer espuma maior do que a pasta de dente de criança, que a pasta de dente de criança quase não faz espuma. Então ela vai dar uma sensação de agonia na boca que tem muita espuma. Além disso, o ardido é maior, né? É um ardido significativamente maior. Então, como é que vocês fazem? Vocês já estão colocando na proporção ideal, que é tipo 1 grão de arroz, né? Metade de 1 grão de feijão, uma coisa assim. E aí vocês vão escovar a parte de baixo, ou então a parte de cima. Vocês vão escolher um lado ou em cima ou embaixo, a parte inferior ou superior, e vamos fazer a escovação de cima. Bem no princípio, quando já tá com muita pasta de dente de adulto, vocês escovam um lado, as 3 faces do dente, né? Tipo, a perto da bochecha, a parte interior da boca e a parte onde se mastiga. Você bota água, cospe, faz a mesma coisa do outro, depois cospe de novo, bota água, tudo para não gerar uma inimizade da criança com a pasta de dente, ele não querer aceitar mais, entendeu? Então tudo você vai dentro de um limite razoável, porque você está mudando algo muito grande na vida da criança, principalmente da criança autista. Depois você faz a parte frontal e repete 3 vezes, né, a parte de baixo, né, a lateral, depois a parte frontal e depois a parte da outra lateral. Na parte da língua, bota um pouco menos de pasta, porque vai arder mais para escovar. E aqui hoje eu já consigo fazer da seguinte forma: eu coloco pasta, escovo toda a parte de cima, as 3 laterais, né, os lados e a parte de baixo, a parte frontal e o outro lado, bochecha e cospe, e depois e faz a parte de baixo. Hoje eu já trabalho dessa forma e tem dado super certo. Tanto até que meus filhos, da última vez que eu fui no dentista, não tinha cárie, não tinha nada, nem limpeza para fazer. Tava perfeito. Então, acho que tem dado certo. Acho não, tenho certeza. E a questão do fio dental. Eu sei que tem muito profissional da área bucal que vai falar que tem que passar fio dental todo dia. E aí, se o seu dentista fala isso, você tenta fazer dessa forma. Eu não faço dessa forma, porque fica muito cansativo e muito estressante para eles. Então, como eles não aceitam isso com facilidade, eu faço da seguinte forma: a cada 3 dias, cada 4 dias, eu passo fio dental. No início, eu dou ênfase, quando vai iniciar o fio dental, ênfase aos dentinhos da frente, né? Aí eu passo o fio dental, os dentinhos da frente, de baixo e de cima. Aí, porque corre o risco do refluxo, né? De voltar, de vomitar e tudo. Da ânsia de vômito que acaba fazendo. Então, aí depois, muito devagarinho, nos próximos 3 dias, eu faço da frente e busco um de ladinho, entendeu? Um do ladinho, do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá. Aí daqui a 4 dias eu faço de novo a mesma coisa, daqui a 4 dias eu faço de novo a mesma coisa. Daqui a outros 4 dias, aí eu vou fazer
todos os frontais, esse de ladinho e puxo um de trás. E assim eu vou fazendo. A Carla não é o ideal, né? Porque do dentista vai falar que tem que passar o fio dental em todos os dentes, não. Eu conheço criança de 8 anos que teve que tomar anestesia geral para fazer canal, porque não tinha como, um autista gravíssimo que não permitia escovar dente, não permitia fazer nada dessas coisas. E o pai fez o seguinte, ouviu o dentista que falou para ele que tem que passar, se não passar não adianta. Ele tentava passar, o garoto recusava depois de passava o fio dental à força na criança, tentava escovar à força. O garoto não aceitava escovar todo dia, era um estresse danado dentro de casa. E não era só escovar todo dia, tem que escovar pelo menos umas 3 vezes por dia o dentinho. Então, assim, o estresse era tamanho dentro de casa que não fazia a cada 4 dias escovava os dentes. Então, assim, eu prefiro ter uma boa escovação sempre, todos os dias, não só uma vez por dia, né? 3 vezes por dia. E passar o fio dental de forma gradual até eles irem se acostumando, até mesmo porque a criança de 6 anos, 7 anos, ela tá com isso aqui tudo de leite, né? E então você vai devagarinho, quando chegar a 8 anos, 9, 10 anos, aí sim ela já se acostumou o suficiente para passar, e aí estão nascendo os dentes permanentes, né? Acho que é molar, né? O nome de trás. Então, assim, eu sei que é dica de mãe, não é dica do profissional X ou do Y ou do que a matéria tal tá falando. É dica de mãe do que deu certo comigo. E dá certo mesmo, porque meus filhos não têm cárie, não têm obturação, nunca fizeram. Então, assim, eu tô passando aqui a minha experiência pra vocês, espero que vocês curtam, dê o like, se inscreva no canal se estiver gostando, tá bom? E faça assim explico com todo amor e como eu fiz com os meus filhos. Não foi fácil, não foi, mas quem é que disse que ser mãe ia ser fácil, né? Se fosse pra ser fácil, era melhor ter uma samambaia, não é isso? Mas, ó, um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a casa de vocês, tá bom? Ó, beijo.